Nosso grupo hoje iremos falar sobre o ciclo do enxofre. É composto pelo Cauã, a Maria, Marcos, Cauã, William e Yasmin. Aqui está o roteiro da apresentação de hoje, o sumário que iniciará a apresentação sobre o que é o enxofre na agricultura, o ciclo dele, riscos do enxofre para o meio ambiente, enxofre na saúde humana e o dióxido de enxofre. O que é o enxofre? O enxofre é um composto que em temperatura ambiente é sólido e de coloração amarela e insolúvel em água. Biologicamente, o enxofre é essencial para todos os organismos, pois pode atuar como cofator em diversos processos enzimáticos, fundamentais para o metabolismo, adequando dos seres vivos, como a regulação da glicose, transporte de nutrientes e ação de vitaminas. Além disso, o enxofre está presente na cadeia de alguns aminoácidos, como a metionina e cisteína. É, portanto, importante na formação de proteínas. Uma curiosidade em relação ao enxofre é que, em média, um ser humano adulto possui em seu corpo 120 gramas de enxofre. E sua baixa concentração pode gerar alguns problemas relacionados com ossos e peles. Na natureza, um animal consegue acesso ao enxofre através da alimentação de leguminosas e vegetais. Eu me chamo Maria Eduarda e eu vou falar um pouquinho sobre o enxofre na agricultura. A maior parte da reserva de enxofre no solo está como enxofre orgânico, e a adição desse enxofre, desse elemento, vem demonstrando bastante aumento nas produtividades. Também quebrando barreiras, então, esse elemento ele está ganhando lugar em solos arenosos e também pobre de matéria orgânica. E falando também nessas culturas, a necessidade de enxofre gira em torno de 10 kg a 30 kg por hectare. Essa necessidade também depende da diferença, como meu amigo disse anteriormente, das leguminosas e gramíneas, que no caso as leguminosas elas são mais exigentes pelo teor de enxofre nas suas sementes, que são maiores. Falando um pouquinho então dessa positividade também, o enxofre é fonte de nutriente para as plantas, com papel estrutural em diversas moléculas, como também no grupo dos aminoácidos, como metonina e cistina. É necessário para a formação de proteína e esse processo metabólico da fotossíntese também, e o desenvolvimento e enchimento de grãos. No solo, o enxofre fornece para as plantas por meio dessa matéria orgânica, onde 90% do total requerido pelas culturas agrícolas são incrementados por meio da aplicação de fertilizantes. Então, esse aumento também da produtividade se dá por meio de fertilizantes também. Esse enxofre ele é aplicado indiretamente por meio de adubo e superfosfato simples, sulfato de amônia e gesso agrícola. Esse gesso agrícola ele é composto de 15% de enxofre e 18% de cálcio, sendo um insumo bastante importante. Falando um pouquinho também agora dessas causas e sintomas na deficiência do enxofre na planta, tem também um fator muito importante dessa deficiência, que é a clorose generalizada, que é esse aspecto ressaltando a coloração das nervuras, um verde escuro, onde as folhas ficam retorcidas. E as fontes de enxofre mais utilizadas, então, o gesso agrícola, como foi dito, sulfato de amônia, fosmag, água da chuva e resíduos vegetais e animais. Boa tarde, eu me chamo William e eu vou falar um pouco sobre como que é o ciclo do enxofre na atmosfera. O que é o ciclo do enxofre? É o processo pelo qual ele é transformado tanto por seres vivos quanto por seres animais, plantas e outros processos químicos. Esse ciclo do enxofre ele compreende basicamente 6 etapas. Essas duas imagens aqui é onde onde é feita a extração de enxofre. Aqui nós temos uma termoelétrica, que é a base de carvão mineral, e aí nós temos a extração do petróleo. A primeira etapa
ela é composta basicamente que as plantas absorvem compostos contendo enxofre além dos sulfatos. A etapa 2, na produção de aminoácidos das plantas, o hidrogênio substitui o oxigênio na composição dos sulfatos. Já na etapa 3, nós temos os seres vivos se alimentando dessas plantas. Na etapa 4, os micro-organismos decompõem os aminoácidos que contêm enxofre nos restos de animais e plantas, criando sulfeto de hidrogênio. Na etapa 5, o enxofre é extraído do sulfeto por bactérias e micro-organismos. E na etapa 6, a última etapa que compreende o ciclo do enxofre, os sulfatos são produzidos tanto pela ação de micro-organismos na combinação de enxofre e oxigênio. Nos sedimentos, o enxofre fica sob a forma de minerais de sulfato. Com a erosão, fica dissolvido na água e assume a forma iônica de sulfato, sendo absorvido pelas raízes das plantas. O único retorno para a atmosfera é através da ação de decompositores que produzem o gás sulfídrico. As atividades humanas também liberam grandes quantidades de enxofre, principalmente através da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e carvão mineral, como eu mostrei lá na imagem inicial. Eu me chamo Cauã e eu vou falar sobre os riscos do enxofre. Assim como qualquer outro tipo de elemento, ele também traz os seus próprios riscos bem especificados. Eu vou responder duas perguntas sobre que circunstância ocorre o risco de enxofre, da carência do enxofre, e o que acontece com algumas plantas com o excesso de enxofre sendo absorvido. Na questão da carência, é mais em questão de períodos frios, pois a terra está úmida e acontece assim a pouca concentração de enxofre no solo, ocasionando assim uma falta de enxofre na planta. Na questão do excesso do enxofre, as plantas cultivadas em excesso, após um mês, então é um período muito curto, elas já acusam sintomas de folhas avermelhadas, assim. Como um enxofre também é usado como algum adubo, um tipo de adubo, ele também, como se ele for aplicado com muita intensidade, vamos dizer assim, em grande quantidade, não é que a planta vai ficar forte demais, mas isso sim vai prejudicar ela e vai deixar ela mais acessível a alguns patógenos que podem atacar as raízes e comprometer o crescimento dessa planta. Bom, e quais são as fontes desse enxofre para os seres humanos? No caso, tem a fonte animal e tem a fonte vegetal. No caso da fonte vegetal, são os vegetais crucíferos, ideais para iniciar ideais de alimentação. São, no geral, vegetais normais que a gente consome no dia a dia, como brócolis, couve-flor, couve, repolho, aspargo e a couve de Bruxelas, entre outros também. E na parte animal, em geral, são as carnes que a gente consome diariamente mesmo, como carne vermelha, no caso a carne bovina, peixes e até mesmo a carne branca, como seria a carne das aves e a do peixe também. E, bom, qual é a quantidade diária de enxofre que você precisa por dia? Bom, estudos mostram que a necessidade de enxofre no corpo humano é de 700 gramas por dia, e a sua presença é essencial para a construção de proteínas e vitaminas no coágulo sanguíneo. Podemos encontrar esses elementos em vários alimentos, como os alimentos que eu já falei, que são as verduras, frutas, carne, leite, alho, entre outros. E, bom, qual a importância do enxofre para os seres vivos? Bom, biologicamente, o enxofre é essencial para todos os organismos, pois ele pode atuar como fator em diversos processos enzimáticos fundamentais para o metabolismo e a adequação dos seres vivos, como a regulação da glicose, o transporte de nutrientes e a ação de vitaminas. Bom, eu sou Yasmin e eu vou falar um pouco sobre o dióxido de enxofre. Ele é um gás proveniente principalmente de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, das atividades industriais, e ele também pode ter origem de atividade vulcânica. Uma dessas principais aplicações industriais é no processo de produção do ácido sulfúrico. O dióxido de enxofre ele possui a fórmula SO2, que é a classificação como o dióxido das funções inorgânicas que conhecemos.
A estrutura dele, ele é ligado por 2 oxigênios em uma ligação do átomo com enxofre, em geometria angular, que explica sua característica polar e, por isso, a sua alta solubilidade em água. As propriedades do dióxido de enxofre, a fusão dele é em menos 72 graus de temperatura e a ebulição é em menos de 10 graus. Ele é encontrado em estado gasoso em temperatura ambiente. Ele é um gás incolor, denso, não inflamável e bastante solúvel em água. Ele é considerável um gás tóxico e prejudicial tanto para a saúde humana quanto para o nosso meio ambiente. Os efeitos do enxofre na saúde, por ele ser um gás tóxico que afeta principalmente as mucosas, agindo no sistema respiratório e nos olhos, causando irritação. Os principais sintomas que aparecem em contato com o CO2, os efeitos do dióxido de enxofre na saúde, por ele ser um gás tóxico, ele afeta principalmente as mucosas, agindo no sistema respiratório e causando irritações nos olhos. Os principais sintomas que aparecem quando entra em contato com o SO2 é tosse, náuseas e irritação nos olhos. A qualidade dele no ar é que a emissão do dióxido na atmosfera está diretamente ligada à chuva ácida, que afeta o meio ambiente de diversas formas, tanto atrapalhando a produção de crescimento das plantas, o pH da água dos rios, prejudicando assim o crescimento populacional dos peixes, além de corroer materiais afetando monumentos e edifícios nos centros urbanos. Pode se tratar de um gás prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. O dióxido de enxofre é incorporado aos parâmetros de qualidade do ar por meio de um decreto do Instituto pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Esse foi o nosso trabalho sobre o ciclo do enxofre para a matéria de ecologia. Queremos agradecer, então, ao nosso querido William, Yasmin, Marcos, Cauã e Cauã. Foi um prazer e curtam o vídeo e até a próxima!